Bom, pessoal, não sei quantos de vocês já olharam para trás aí nesse ano de 2025 e fizeram uma retrospectiva, né? A gente chega agora aqui no último mês do ano e muita coisa aconteceu, muita água rolou e a gente está aqui, como o pessoal disse no começo, é o nosso último culto do Eleven de 2025. Né? Muitas coisas aconteceram, teve o Acampa que foi top, quem não foi perdeu, quem foi curtiu, e tem muitas coisas para vir aí no ano de 2026. E eu quero perguntar para vocês aí, eu não sei como foi o seu ano, né, de 2025, quero que vocês interajam comigo agora, beleza? Porque para mim foi um ano muito corrido, né? No trabalho, correria louca. Para quem me conhece sabe que final de ano é bem difícil me encontrar aí, porque estou numa correria e durante o restante do ano também, né? Mas todo mundo aqui teve uma correria diferente, seja trabalho, seja aqui na igreja, né? Nós trabalhamos, para quem não conhece, a comunidade, nós trabalhamos com células. Nós somos uma igreja formada por células, e nós temos essas dinâmicas que acontecem, né, todas as semanas. Então é correria de célula, é correria de culto, é correria do acampa, organização, e vai aqui e ali. Então durante todo o ano a gente esteve bem ocupado, falando de mim, mas creio que vocês também, cada um tem uma correria diferente. Só que a gente chegou no mês de dezembro. E no mês de dezembro tem o quê? Não, Natal também é. Mas vocês passam o ano inteiro esperando pelo quê em dezembro? 13º, ouçam. Falaram aí. Férias. Quem já está de férias da escola? Da faculdade? Os caras lá que faz faculdade. Quem está de férias do trabalho também. Olha lá, os irmãos. Do trabalho? É. Eita, pega. Daqui a pouco eu também vou entrar de férias, ou viajar. E assim, todo mundo espera por esse momento, né? Chega o final do ano e, nossa, show de bola. Eu só acho que o pessoal que estuda no SESI não deve estar de férias ainda, né? Porque o SESI só entra em férias já 29 de dezembro. Olha lá, quinta-feira vai ser férias. Mas é isso. E férias para a gente associa como tempo de descanso, né? Um tempo para a gente relaxar, para a gente quebrar aquela rotina de correria que a gente teve durante o ano inteiro. Por isso que é tão esperado, né? Tem gente que vai para a praia, tem gente que vai visitar parente em outro estado, tem gente que vai aqui no balneário fazer caminhada às 6 horas da manhã. Tem uns caras aí que é fera. Admiro vocês. Só não vou conseguir acordar às 6 horas. Mas vamos lá. E para quem não sabe, o descanso é bíblico, né? A gente vê lá em Gênesis, né? Deus criou o mundo e no 7º dia descansou. Então o descanso em si não é algo errado, né? Não é um pecado, não é um erro. Você se permitir descansar, né? Poxa, mas eu vou estar sem fazer nada, vou estar deitado na rede, sem fazer nada. Podia estar fazendo alguma coisa para Jesus, né? Isso é óbvio, beleza, mas o descanso também é bênção para as nossas vidas. E para quem não sabe, na verdade o Daniel até falou sobre isso, né? A nossa igreja e as células entrará em recesso nessa semana e vai voltar no meio de janeiro, né? Na segunda semana de janeiro. E aí vai ter algumas atividades aí que vão acontecer e vai ser top demais. Só que assim, eu queria que vocês pensassem em uma coisa. Não sei se vocês já pensaram nisso. Toda vez que chega assim final de ano, eu penso muito nisso. Que é o seguinte, vocês podem curtir a férias de vocês, vocês podem viajar, vocês podem marcar um churrasco, pode fazer o que quiser. Nas férias é para isso, é para curtir bastante. Só que, o seguinte, uma coisa que eu peço para vocês, que é uma preocupação gigantesca de nós que somos líderes, é o seguinte:
Não tirem férias de Deus. Ah, mas nada a ver, Pompei, nada a ver? Eu estou falando isso porque isso é algo que acontece, infelizmente acontece todos os anos. A gente vê uma galera que era da célula, entrou no tempo de férias. Viaja, fica em casa, passa um tempo sem fazer nada, fica muito tempo ocioso, enfim. Vira alvo fácil do encardido, né, do inimigo. E isso é algo que a gente não deseja para ninguém. Com certeza é algo que o Senhor também não deseja para a sua vida. E diante disso a gente vai entrar em alguns pontos aqui, que eu vou explicar certinho aqui, vocês vão entender, mas quero falar sobre o risco que existe no descanso. Caramba, mas será que existe algum risco enquanto eu estou descansando, estou na rede, sei lá, a rede vai quebrar, vai cair, eu vou morrer? Não, não é isso que eu estou falando. Existem riscos no âmbito espiritual. Existe risco quando nós achamos que, já que estamos de férias, eu não tenho tanta aquela obrigação de ir à igreja, eu não tenho tanta... o pessoal da célula entrou de recesso, então a gente já não vai se encontrar mais, vou deixando Deus de lado, né? Porque o meu encontro com Deus era quando eu ia na célula, porque o meu encontro com Deus era quando eu ia no culto. Existe risco nas nossas vidas quando a gente de fato coloca Deus de lado, né? Começa a dar mais ouvidos para aquilo que está mais acessível, né? Como eu disse, às vezes a gente viaja, se reúne com uma família, com outra, e ali no meio da família a gente está suscetível a experimentar qualquer coisa, bebida, vou ir um pouco mais longe, pode ser até drogas, a gente pode viver alguma coisa que a gente talvez nunca experimentou, nunca viveu, simplesmente pela permissão que a gente deu nesse momento de férias, que era para ser um momento de descanso e curtição, pode se transformar em um momento de queda das nossas vidas. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês tomem esse cuidado. Corremos risco durante as férias quando nós esquecemos de ficar alertas, todo momento, né, alerta com tudo que pode estar acontecendo, e nós baixamos a guarda. E o risco só cresce. Não sei se todos sabem o que significa baixar a guarda, né, no boxe ou no Muay Thai. A Gi está fazendo Muay Thai, gente. Está me ensinando uns golpes. E ela estava me ensinando a respeito disso, de baixar a guarda, né? Baixar a guarda, cadê? O Rampazzo que manja também disso, né? Baixar a guarda é quando você está preparado para dar alguns golpes e você baixa a mão, né? Que está protegendo seu rosto. Normalmente você fica com a mão abaixada, tô certo, Rampazzo? Mais ou menos isso, né? Então você baixa a guarda, fica mais fácil de você tomar um soco na cara, tomar um nocaute. No Muay Thai, tomar um chute na cara, né? Que a Gi me ensinou, chutando eu. Mas foi com amor. E eu tenho um exemplo aqui na Bíblia que é um exemplo muito claro a respeito de o que é baixar a guarda em situações de descanso, de férias e por aí vai. Com isso, claro, eu quero que você vá identificando coisas na sua vida onde talvez você tenha deixado a sua guarda baixa, ou a projeção de como vai ser as férias aí de vocês. Nossa, essas férias vai ser louca, vou experimentar tudo que eu não experimentei. Vou fazer o que eu quero fazer, é liberdade. Muito pelo contrário, isso daí é uma prisão. Lá em 2 Samuel 11, 1, fala a respeito de Davi. E a gente vai ler aqui esse texto. Segundo Samuel 11, 1, diz o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E aí continua um pedacinho final. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Versículo 1, daqui a pouco eu pulo para o 2. Vai deixando aí que eu vou chamar aí. Ou seja, só para a gente entender, para todo mundo entender, naquela época os reis eles iam com os soldados, com o exército para as batalhas, né? Era comum eles irem também. Só que naquela ocasião, Davi
decidiu ficar para trás. Falar, não, vai indo aí que dessa vez eu vou ficar aqui descansando. Vou dormir, vou passar um tempo aqui. E aquilo que parecia ser um descanso, para Davi virou uma situação que fez ele cair. No versículo 2 a gente vai ler essa parte. Versículo 2. Em uma tarde, Davi levantou-se da cama, ele estava descansando, e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Enfim, se a gente for continuar a ler, né, vem todos os detalhes falando a respeito de quem era essa mulher. Né, ele manda um mensageiro, vai até essa mulher se chamava Betseba, e ele então pede para que esse mensageiro convide essa mulher para vir para o palácio dele. Essa mulher vem, eles conversam, Davi dá aquele miguezinho, tal, pá, e eles acabam tendo relações sexuais. Só que aí eu te pergunto, que mulher era aquela? Era aquela. Ela era uma mulher que estava casada com um homem chamado Urias, só para a gente não se perder na história. Depois de um tempo, então, essa mulher mandou um WhatsApp lá para Davi e falou, mano, você não sabe, estou grávida de você, Davi. E aí que o bicho pegou. Davi ficou louco, caramba, não era para ter acontecido isso, e o que eu faço agora? E Davi, então, ele pediu para o chefe do exército dele colocar Urias, que era o marido de Betseba, na frente da batalha. Ou seja, para que a possibilidade dele morrer em campo, em batalha, fosse maior, e meio que dar uma maquiada nesse pecado, né, nessa queda que Davi teve com essa mulher. E lógico, isso aconteceu, né, o chefe do exército colocou Urias na frente de batalha, teve um momento que houve uma batalha ali, onde de fato Urias morreu. E essa notícia chegou, se puder jogar lá no versículo 26 desse mesmo capítulo, fala a respeito de que quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, ela chorou por ele. Só que passando o tempo de luto, Davi enviou mensageiros que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele, que era aquele filho que ela estava grávida. Contudo, essa parte final do versículo é braba. Cadê? Versículo 26. Bom, vamos lá. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. É a forma que finaliza esse texto. Então Samuel 11 fala esse episódio inteiro da vida de Davi. O versículo 4, no versículo 4 é onde acontece esse pecado do adultério na vida de Davi. E continua contando toda a história para que no versículo 26 a gente entenda que o que Davi fez desagradou ao Senhor. E a gente pode se perguntar, né? Poxa, mas Davi, ele pecou do dia para a noite, aconteceu de uma vez. Por que será que Davi chegou a esse ponto? Né? Talvez a gente só vai saber quando a gente chegar no céu e trocar uma ideia mesmo para entender, mano, o que passou na sua cabeça? Olha o que você fez. Você adulterou com a mulher, depois você fez um plano para que o marido dela morresse, para que ficasse mais de boa para o seu lado. Né? E foi isso que ele fez. Mas a gente consegue perceber uma coisa aqui. Davi, ele, no tempo de descanso dele, ele relaxou. Ele ficou com a... Guardou a... Peraí. Baixou a guarda, guardou abaixo, vai falar. Baixou a guarda dele. E aí ficou fácil dele ser, né, levado pelos desejos dele. Foi então que ele fez todo esse plano que culminou na morte de Urias e em Deus falando diretamente com ele que aquilo que ele tinha feito não agradava ao Senhor.
E a gente conclui que quando Davi fugiu do propósito dele, de que, como eu disse, era para ele estar lá na guerra. Quando Davi foge do propósito dele, a tentação o encontrou, e o encontrou frágil. O encontrou totalmente despreparado para batalhar. E nesse momento eu não estou falando da batalha lá de espada, estou falando da batalha que ele tinha dentro dele. Que ele poderia vencer caso ele estivesse mais preparado para isso. Um exemplo que eu tenho também é Sansão. Ele era um cara que também nasceu, tinha propósitos de Deus na vida dele. Ele era forte, todo mundo conhece aí que Sansão tinha o cabelo grande, ele era forte, tinha uns músculos gigantescos, parecia o Léo. Deixa o Léo para lá. E os caras. Só faltou o cabelo para. Enfim, mas Sansão era um cara que ele era fraco na mente dele, porque ele foi facilmente ludibriado aí, né, por uma mulher que ele conheceu, que se chamava Dalila, e ele foi brincando com o pecado. Né? Naquela época, ele tinha se levantado contra um povo, só que esse povo, estrategicamente, enviou uma mulher para dar um miguezinho nele, e ele caiu nisso. Ele caiu nesse poder que a mulher teve de cantar ele, de propor algumas coisas, e foi então que ele pagou com a própria vida dele. E mais do que isso, né, ele deixou de dar um contínuo ao cumprimento do propósito que Deus tinha para a vida dele. E novamente eu volto, por que a gente se preocupa tanto com o tempo de férias, com o tempo de descanso? Porque tudo que aconteceu aqui com Davi, com Sansão, se a gente não se preparar, não estiver bem equipado, não estiver com as armas certas, a gente vai cair tão mais fácil do que eles. E a gente aprende que nós não podemos brincar com o pecado igual Sansão brincou, igual Davi decidiu brincar. Porque isso pode custar mais do que a gente imagina. E é por isso que lá em 1 Pedro 5, 8, Pedro nos alerta o seguinte. 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. E aí eu pergunto, quem aqui quer virar presa fácil do diabo? Levanta a mão. Não precisa. Ninguém quer, né? Ninguém quer ser presa fácil do diabo. Muito pelo contrário, a gente quer sair correndo, não quer? Se eles aparecessem aí, vem aqui, você tá fácil. E às vezes ele olha para algumas pessoas e pensa isso com certeza. Eu creio que ninguém, né, quer ser presa fácil do diabo. Então é por isso que, novamente, eu convido. Estejam alertas. Alertas. Estar alertas é estar ligado o tempo inteiro. O tempo todo. Porque, senão, o diabo está aí. Ah, Pompei, para de falar esse nome. Tem gente que fala isso, quando eu estou falando sobre essas coisas. Mas existe, galera. Está aí. Eu ignorar ele não vai fazer ele deixar de existir. Muito pelo contrário. Ele vai estar rondando, vai estar querendo tragar vocês para o inferno. E como eu disse, essa é uma preocupação nossa como líderes, como amigos. A gente não quer que vocês vivam isso. Mas vamos lá. As férias, os descansos, se a gente não estiver esperto, a gente pode cair. Mas nem só de tropeços, nem só de quedas.
as férias são feitas. Né? Nós podemos passar por todo esse tempo de férias, de descanso, sem correr risco nenhum. E isso é a melhor notícia. Né? Eu lembro que eu ministrei a respeito da boa notícia há uns meses atrás. E essa deve ser uma boa notícia que deve ser sempre anunciada para nós mesmos. Porque se a gente não nos lembrarmos disso, Deus vai ficando de canto. Então vamos conversar aqui sobre como se manter em alerta nesses momentos. Como então? Pompei, você está falando que tem todo esse risco aí, pode acontecer isso, aquilo. O diabo, quem quer ser presa fácil do diabo? Eu não quero. Tá, mas como eu vou me manter então alerta? Seja nas férias, seja fora delas. Como eu posso me manter alerta primeiro ponto, eu entender que eu não preciso manter somente uma rotina, vamos dizer assim, religiosa. Não é só porque eu venho à igreja ou porque eu vou na célula que eu estou revestido de algo. E só isso me sustenta, e só isso me mantém santo. Né? Você bater carteirinha aqui, sua presença ser marcada, seja na célula, seja no culto, primeiro que não vai te salvar, não é isso que te mantém. Nossa, tive frequência 100% na célula esse ano. Não é isso que vai te levar para o céu. Não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai te manter com as ferramentas corretas na hora que tiver que batalhar espiritualmente. Não é isso. Então uma rotina religiosa não te mantém em nada. Na verdade, o convite é para que você tenha uma rotina espiritual. E lá em Mateus 4:4, nós lemos o seguinte, uma parte do versículo diz que nem só de pão viverá o homem. E muitas das vezes a gente se baseia somente naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode ver, né? Mas a gente tem que entender que nós vivemos em um mundo que tem várias dimensões. Temos essa dimensão física, nós tocamos, nós relamos, se aparece alguém com uma espada, com uma faca, é algo que a gente consegue ver. Se alguém vem fazer alguma coisa contra a gente consegue desviar ali. Mas existe um mundo, que é o mundo espiritual, que a gente não consegue ver, e se a gente conseguisse ver, todo mundo ia tremer, porque o mundo espiritual é coisa de louco, que é este âmbito, essa verdade que a gente tem que fortalecer, que é o nosso espiritual, porque as batalhas ocorrem aí, né? A gente sempre ouve falar que nesse momento está acontecendo uma guerra, tem anjos e demônios, e a Bíblia fala a respeito disso, né? Que os anjos estão ao nosso redor nos defendendo, e os demônios estão ao nosso derredor, né? Que atrás dessa coluna de anjos. E graças a Deus por isso, porque senão a gente seria presa fácil dos demônios, do diabo. Então, em Efésios 5:17, 19, nos chama para nos encher do Espírito Santo de Deus. Diz o seguinte, Efésios 5:17-19. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Com isso a gente entende que, a gente está com o nosso amigo, eu vou chegar nesse ponto, mas a gente tem que escolher melhor os nossos amigos, as influências que a gente vai ter de nossos familiares, o que a gente vai absorver para nós, né? Aqui até toca nesse ponto a respeito de não se embriaguem com o vinho. Beleza, pode ser vinho ou não, pode ser uma cerveja ou não, pode ser qualquer outra coisa que vai te colocar para longe de Deus. Aí você vai interpretar, com certeza, e eu quero que vocês, estando diante de situações como essas, que o Espírito Santo fale com vocês. Fala, mano, lembra daquilo que você ouviu?
Abre mão disso aí. É disso que não é para vocês aceitarem. Mas pelo contrário, né, a palavra continua dizendo, falando que sejam cheios do Espírito. E como eu sou cheio do Espírito, Pompei, né, eu levanto a mão e, sei lá, faço uma mágica e sai brilho, as luzes apagam, depois acende. Não, calma. Eu sou cheio do Espírito quando eu compartilho a palavra do Senhor. Aqui ele até fala, né? Falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. É isso que enche a minha vida do Espírito de Deus. Nós temos um Espírito e o nosso pedido é que o Senhor substitua esse Espírito que é nosso pelo Espírito de Deus, que é santo, que é perfeito, que merece toda a honra e toda a glória em tudo. Então, assim como no âmbito físico nós precisamos nos alimentar, né? Pô, todo mundo almoça, todo mundo janta, porque se você não comer, você fica fraco, você desmaia. Os meninos desmaiam ali, ó. O Arthur se não comer, o menino passa mal. Então, a gente faz isso fisicamente e a gente vai atrás disso. E é isso que eu quero alertar e chamar a atenção de vocês. Já que nós entendemos que o espiritual é tão importante, e digo até mais importante do que o físico, porque que eu também não vou em direção a isso, a me alimentar daquilo que é espiritual. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco, depois do culto, a galera vai, né, bater um papo aí, ó, só para já adiantar, né, a gente vai ter um lanche top, né? A tia Isa está fazendo lá, o pessoal está fazendo, está com a mão na massa. E eu tenho certeza que vai acabar o culto, um vai cutucar o outro aí e fala, meu, vamos arrebentar aquele lanche. Ou tem uns aí que, vou dar o exemplo, mas não faça isso, né? Ah, vamos lá no lanche, não sei da onde. Pô, fica aqui, né? Come o lanche aqui. Né? Mas vocês vão comer, porque vocês estão com fome. Eu estava com fome, agora há pouco, que chega a minha barriga... dói de fome. E vocês também. E o que vocês fazem? Vocês vão e saciam isso. Vocês vão atrás de resolver essa situação. E, novamente, é por isso que eu digo, por que o espiritual deixa assim mesmo. Poxa, quando voltar a célula, aí eu vou, então. Aí eu volto a me alimentar lá do que vai ser ministrado. Muito pelo contrário. Cada um aqui é responsável em buscar o seu crescimento espiritual. Nós auxiliamos, nós ajudamos, nós mostramos o caminho. Mas cada um se alimenta com aquilo que tem prioridade na sua vida. Segundo ponto, que é muito importante também. Como eu disse agora há pouco, escolha bem as companhias que vocês têm. Como eu disse, às vezes a gente tem algum familiar que já vem com uma bebida, já vem oferecendo um negócio ali que é novo para você. E às vezes você vai na laia, né? Você vai, bebe ali para não ficar chato, para não recusar, para não falar não. Ou às vezes é um amigo, vocês estão combinando aí de passar o Natal junto, ou passar o Ano Novo junto, e nessa festa de virada de ano vai ter tudo e mais um pouco. E é aí que eu falo, que amigo é esse, hein? Está te levando para morte. Vou ser bem claro, tá? É morte. Porque tudo aquilo que vocês não fazem para a luz, automaticamente está sendo feito para as trevas. E é isso. Lá em Provérbios 13:20, Provérbios 13:20 diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio. Provérbios é um livro incrível. Eu sugiro vocês de lerem, né? Até sempre falo isso. Provérbios tem 31 capítulos, né? E bate meio que certinho com os dias do mês. Teve um ano da minha vida que eu lia Provérbios, né? O Provérbios 1 no dia 1, Provérbios 2 no dia 2. E eu digo para vocês aí, pega para ler Provérbios que vocês vão deslanchar aí na fé, porque é um livro sensacional. E ele se baseia muito nisso, na sabedoria. Como ele disse, quem anda com o sábio será sábio.
Esse momento é o momento que às vezes a gente encontra nosso vô, nossa avó, tio, tia, o tio do pavê, a tia que pergunta da namoradinha. É o momento que a gente reúne as famílias, né? E sempre tem aquela vô que só fala da história dele de 1900 e bolinha. E eu vou falar para vocês, hoje eu valorizo mais esse tempo, sabe? De ouvir as pessoas que têm mais tempo de vida do que eu. Ah, mas, meu Deus, meu vô mais gagueja do que consegue falar. Tenha paciência, conversa. A gente tem muito a aprender com essas pessoas que são mais velhas, que já viveram muitas coisas mais do que a gente. Então aproveita esse momento, se reuniu com a família, bate um papo, pergunta tudo, pergunta qualquer coisa, compartilha a vida. Compartilhando a vida, que vocês vão ser mais sábios. Como eu disse, em Provérbios fala sobre isso. Quem anda com os sábios será sábio. Não sei quantos de vocês têm a intenção ou o sonho de se tornar um ignorante, um cabeçudo, um burro. Ninguém quer. Ninguém quer. Pô, nas possibilidades que eu puder, eu quero me tornar sábio. Então façam isso. Isso é um exercício prático que deve ser feito na vida de vocês. E claro, às vezes você tem um pai, uma mãe, um vô, uma avó, que às vezes não carregam princípios do Senhor, né? E só vão falar baboseira para você, né? A gente sabe que tem. Então escolhe alguém aí, olha para alguém que é uma referência para você, que conhece a palavra de Deus. Poxa, mas eu não conheço ninguém aqui. Qualquer pessoa aí que você olhar para o lado, já viveu alguma coisa com Cristo. Sabe, nós como líderes estamos aqui para compartilhar a nossa vida, né, os supervisores, a galera aí que é mais velha, está aqui para compartilhar a vida com vocês também. Então escolha uma dessas pessoas que realmente vale a pena você se aproximar, que vale a pena você ter como amizade, ser uma referência na sua vida, e anda junto. Aprenda com ela. Terceiro ponto que a gente pode se fortalecer nesse tempo é aquilo que é óbvio dentro das férias. O que a gente mais tem dentro das férias é tempo. É tempo. Entrei de férias, tem o quê? Tempo. Eu acordo a hora que eu quero, eu vou dormir a hora que eu quero, eu vou ficar sentado lá, assistir umas séries, acabar de zerar Stranger Things. E a galera aí, ó. Maratonar um monte de coisa, porque eu estou de férias. Vou me permitir descansar, vou jogar videogame, vou assistir 1000 filmes. E como eu disse, é isso, a gente tem muito tempo. Só que é isso aí, beleza, nada contra vocês fazerem isso, eu também faço, assistir um filme, fazer algumas coisas dessas. Mas é aí que a gente coloca na balança, qual tem sido a nossa prioridade? Será que a gente tem entendido que, por mais que eu dê tempo a essas atividades, né, de curtir, para descansar e tudo mais, eu também estou dedicando meu tempo para o Senhor? Esse tempo de férias, esse tempo que a gente tem aqui, mais livre, é sim um momento da gente aproveitar e buscar ao Senhor. Porque com certeza, enquanto a gente estava no tempo de correria, o ano passando, escola, faculdade, trabalho e tudo mais, era muito fácil, pelo menos eu falo por mim, era muito fácil eu falar, nossa, putz, hoje eu não consegui orar, porque, putz, correria, cheguei cansado, capotei. Nossa, acordei já em cima da hora, no outro dia, vai. Beleza. E agora que eu estou de férias? E agora que eu tenho tempo? Qual desculpa que eu vou dar? Vou ter que inventar uma outra desculpa. Mas eu não vou ler, não. Não vou ler a Bíblia, não vou orar. Eu tenho que inventar outra desculpa. Aproveita o tempo. A palavra diz que o tempo se abreviaria nesses fins de tempos. E ela tem se abreviado. O ano tem passado muito rápido, os dias têm passado super rápido. Daqui a pouco não dá tempo da gente buscar o Senhor e Jesus já está voltando. Falei, eita, nem deu tempo de eu ler.
Provérbios. Então, invista tempo no Senhor. Cria uma conexão que talvez você nunca teve durante esse ano, durante todo esse tempo de correria. Olhem para as férias não como pausas espirituais também. Muito pelo contrário, novamente eu digo, a gente tem que ver como uma oportunidade de crescimento espiritual. E façam isso com amor, com paixão, sabe? Nossa, eu vou ler a Bíblia aqui, de um jeito que eu nunca vi. Nunca abri desse jeito, estou faminto, porque eu quero ver. Nossa, durante o ano eu não consegui, só estudei, só fiz prova, só trabalhei, me matei. Mas vou buscar o Senhor, vou mastigar a palavra, vou voltar, talvez, aquelas pessoas que estavam na correria e não conseguiam ter tempo, vou voltar a ler a Bíblia todos os dias. Vou buscar o Senhor de uma forma nunca antes buscada por mim. E lá em Colossenses 1, 9 e 12, lemos o seguinte, que é para incentivar vocês, é a palavra incentivando vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Esses versículos deixam super claro isso, essa importância de buscar o Senhor, de entender qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente passa por um tempo, oh meu Deus, mas Deus não está falando comigo. Eu estou lendo, eu estou orando, mas Deus não está falando comigo. Não estou entendendo qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não consigo entender qual é a direção que Deus está me dando, qual é o propósito que Ele tem para mim. Está aqui, está na palavra de Deus. Esses versículos falam, para que vocês tenham perseverança e paciência. O Senhor, Ele nunca vai deixar vocês sem uma resposta. O que Ele espera é isso, que a gente invista nosso tempo na sua palavra. E eu acho fantástico o versículo de João 14, 12, que é uma declaração de Jesus sobre nós, onde ele diz o seguinte, João 14, 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que essas. Ou seja, o próprio Jesus nos disse que iríamos fazer obras maiores do que as obras que ele já fez. Para alguém aqui isso é óbvio, assim, nossa, é super fácil fazer algo maior do que aquilo que Jesus já fez, é de boa. Eu não consigo imaginar isso, eu não consigo imaginar. Caramba, Jesus, olhando para Jesus eu fico no chinelo, quem sou eu na fila do pão? Só que ele declara isso. Só que como a gente consegue viver dessa forma? Buscando a presença de Jesus, buscando nos encher da sua palavra, a autoridade que Cristo nos dá ao conhecê-lo face a face. Amém. Vamos lá. E assim, por um lado, nós temos falamos sobre férias, os cuidados, os riscos que temos, falamos sobre as soluções que temos para a gente ter as ferramentas corretas para passar por esses momentos aí. Nosso desejo é que de fato vocês não tenham frieza espiritual na vida de vocês, de forma alguma, estejam sempre alertas para tudo que possa talvez acontecer. Aprendam a dizer não. Alguém vem oferecer alguma coisa? Não. Aprendam a dizer não.
E mais do que somente dizer não para aquilo que vai sendo oferecido para vocês, digam um sim para Jesus. Porque quando você diz sim para Jesus, você cria uma aliança com Cristo. E os nãos passam a ser dados automaticamente naquilo que o mundo vem oferecer. Então aprendam a dizer sim ao Senhor. Não resistam à presença de Deus, não resistam ao convite que Deus faz, não resistam a Jesus batendo na porta, que em Apocalipse fala que eis que estou à porta e bato. Quem vai abrir a porta para Jesus entrar? Eu faço questão disso. Eu quero, que Jesus entre e viva em mim, e viva dentro da minha casa, na minha família. Então nós temos que ansiar por isso. E com certeza, falando sobre tudo isso, sei que antes de a gente entrar nas férias, que é o primeiro ponto que eu vinha falando, de férias, de escola, faculdade, trabalho, nós passamos por um ano que, como eu disse, foi correria. Foi turbulento para alguns, mega felizes para outros, né? E com certeza eu sei que todo mundo aqui tem alguma coisa para agradecer, né? Eu sei que aconteceu muitas coisas, muitas realizações, sonhos. Me formei em X faculdade. Um amigo nosso aí se formou na polícia militar. Ontem a gente foi dar um abraço nele. Talvez você viveu algumas coisas, alguns sonhos que você colocou diante de Deus, alguns objetivos que você tinha. E não só isso, talvez você conheceu a Cristo nesse ano de 2025. Talvez você foi curado de alguma coisa. Você tinha alguma coisa física, ou até mesmo no seu coração, algum trauma, alguma dificuldade, e sentiu que o Senhor colocou a sua mão sobre a sua vida. 2025 ainda não acabou. Pode ainda acontecer muitas outras coisas. Mas com certeza o tempo que ficou para trás, eu não tenho dúvida que você não tenha experimentado alguma coisa do Senhor. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. E é até ruim a gente pensar, não, verdade, nossa, Deus fez isso na minha vida. Olha, eu queria que vocês começassem a lembrar daquilo que o Senhor fez por você, fez em você, fez através de você. E por isso que eu falo que é preocupante eu pensar que a gente passou 10, 11 meses com o Senhor, caminhando, sendo abençoado, sendo alcançado, sendo transformado. E em 15 dias do final do ano a gente jogar tudo fora. Não é algo que o Senhor quer. Não é algo que nós queremos também. Tenho certeza que não é algo que você queira também. Talvez você passou o ano inteiro construindo algo, um relacionamento com Deus. Sabe, esse ano eu comecei a servir num ministério aqui na comunidade, ou talvez na sua igreja. Poxa, nesse ano eu comecei a trabalhar num lugar, ou eu recebi uma promoção no meu trabalho. Poxa, Deus, obrigado. E por que a gente vai jogar fora? Às vezes por nada, né? Como a Amandinha leu aqui o versículo falando a respeito de que Paulo via as coisas que ele tinha deixado para trás como lixo. Em outras traduções fala até de que Paulo via aquilo como esterco, ou algo sem valor. E isso é o nosso convite para que vocês vejam tudo o que o mundo oferece como esterco. Quem gosta de pegar um esterco assim, dar uma cheirada, uma cafungada? Ninguém. Você está maluco. Então por que talvez você continue ainda pegando aquele esterco, que era aquilo que você vivia, mas você vai lá, busca de novo, passa em você, cheira, quer viver com aquilo abraçado. Por quê? E eu quero ler aqui
uma história, uma história que está em Lucas 17, 11 a 19. Não sei se... Vamos lá. Que vocês vão entender muito bem onde eu quero chegar. Lucas 17, 11 a 19 diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Estava na divisa, vai marcando aí uns pontos que eu vou falar. Ó. Divisa. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância, Marcos também, e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se, né, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles estavam seguindo aquele caminho, eles foram purificados, foram curados da lepra. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um homem samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10 que estavam ali naquela gritaria? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, Jesus disse para o samaritano: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Como eu disse, eu quero falar sobre gratidão. Olhando para trás, olhando para o nosso ano de 2025 e olhando para outra face daquilo que eu já falei até agora, relacionado a descanso, férias. A lepra, né, para quem não sabe, era uma doença que naquela época não tinha cura, não tinha como eles esconderem, eles tentavam enrolar pano, eram feridas que tinham no corpo inteiro, e as pessoas, quem tinha lepra tinha que ficar longe, né? Como eu disse aqui, falei alguns pontos para vocês, eles normalmente, as pessoas que tinham lepra, eles ficavam afastados das cidades, eles ficavam em alguns vilarejos na divisa das cidades, nas periferias da cidade. E falei outro ponto aqui, né? Eles gritavam de certa distância, porque eles que tinham a própria lepra também respeitavam essa regra. Poxa, eu sei que ninguém quer se aproximar de mim, eu vou ficar a certa distância aqui, mas eu vou gritar: Jesus, mestre, me ajuda aqui. E Jesus falou algo bem meio, se a gente for pensar, é que Jesus era fera, né, das histórias. Ele fazia umas coisas que a gente não consegue entender. Ele falou assim: ah, beleza, você quer ajuda? Vai lá atrás do sacerdote. Ou seja, mostra as suas feridas para o sacerdote. E para mostrar as feridas, eles teriam que chegar perto dos sacerdotes. Então já era algo contraditório, certo? Ele teria que chegar muito perto desses sacerdotes. Então ele falou assim: poxa, o pessoal podia pensar, né, mas espera, para mim mostrar para o sacerdote, eu tenho que estar pertinho dele, ele tem que ver o que eu tenho. E por que eu vou mostrar para ele, sendo que já passou um monte de gente aqui perto da gente, ninguém ajudou a gente, passou o sacerdote, passou um monte de gente, Jesus, eu estou precisando da sua ajuda, eles poderiam ter pensado. Mas eles obedeceram aquilo que Jesus tinha dado como direção. E, como vem dizendo a palavra, no caminho eles foram curados. E sempre que fala a respeito de caminho, eu lembro de quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que entender que na vida nós não temos outros caminhos e que existe somente um caminho. Quando Jesus disse: vá até os sacerdotes, e eu leio aqui na palavra que eles foram curados no caminho, eu entendo que eles foram curados em Cristo, através de Cristo. Porque Jesus é o único caminho, o caminho. Só que aí chega na parte da história que é curiosa, né? Tá, beleza, era 10 caras
Eles estavam no caminho, todos foram curados, todos viram que não tinham mais feridas, não tinha mais lepra, que eles poderiam socializar, que eles poderiam viver uma vida normal igual às outras pessoas. Mas por que somente um voltou para agradecer? Tanto é que esse é o questionamento de Jesus. Ele pergunta, não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? E o mais interessante disso, que até eu estava dizendo, esse cara que foi curado e voltou, ele era samaritano. Para quem não sabe, samaritanos eram um povo, não digo inimigo, né, mas é um povo que não batia muito com os judeus. Vamos pensar assim, Jesus curou um cara que era de um inimigo, assim, vai. Argentino, tipo argentino, né? Corintiano. Desculpa. Vamos lá. E aí o que eu vejo que é interessante é que, e aí eu quero colocar sobre a vida de vocês, né? A pessoa que se permite ser curada e ela passa a ter gratidão em sua vida por aquilo que Deus fez por ela, consegue fazer aquilo que o samaritano fez, que foi se aproximar de Jesus. Depois que ele foi curado, e somente depois de ser curado, que ele pôde se aproximar de Cristo. Ele entendeu que aquilo poderia criar esse relacionamento com Cristo, que antes ele não poderia ter. E é isso que a gratidão faz em nossas vidas também. Aquele que entende que ser grato me abre o caminho de chegar mais próximo de Cristo, e quanto mais grato eu sou, mais próximo de Cristo eu posso estar, essa pessoa tem gratidão no coração de uma forma gigantesca. E com isso eu quero dizer a vocês que a gratidão contínua em nossas vidas nos leva a expressar um amor contínuo ao nosso Senhor. E mais ainda, nos leva a retribuir a Deus tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas, de forma que nós sejamos obedientes à Sua palavra. Ser grato, quero falar um pouco sobre, finalizar aqui, né, para parecer que está acabando. Ser grato vai além de dizer obrigado a alguém, obrigado Jesus. Vai além das minhas palavras, porque eu costumo falar, né, falar até papagaio fala, né, e se ficar só nas palavras, nada feito. Ser grato é algo que se sente profundamente, é algo que transforma em ação, não é algo que fica somente no momento que eu fui beneficiado por algo que Cristo fez, e só naquela emoção de, que legal Jesus, obrigado. Não fica só nisso, muito pelo contrário, a gente valoriza as pessoas que fazem algo por nós, nós somos gratos por alguém que fez alguma coisa, que nos ajudou em algo. Isso deve ser principalmente com Cristo. E talvez você está aqui hoje porque Deus te manteve durante esse ano. Talvez você está aqui hoje porque Deus te preservou de passar por alguma situação, ou Deus não te permitiu ser atacado pelo inimigo de forma que viesse a acabar com a sua vida. E eu quero dizer algo, né? O tema da nossa ministração aqui era, que eu não falei no começo, mas para finalizar, é entre a correria e o coração. O que Jesus encontra? Muita coisa foi falada aqui. A correria, as férias, a gratidão. O que Deus encontra em nossos corações? Em tempo, fora de tempo. E eu queria que vocês fizessem uma retrospectiva da vida de vocês mesmos.
O pessoal vai subindo aí. Deixa eles subirem. A gente vai começar a ter um tempo de louvor. E eu queria que vocês fizessem uma retrospectiva na mente de vocês. Jesus foi bom demais comigo nesse ano. Poxa, passei a compartilhar minha vida aí com a galera na célula. Tem gente nova aqui que está na nossa célula, que começou aí nesse ano, começou aí há pouco tempo, há um mês menos aí na nossa célula. Com certeza nas outras células também, às vezes na comunidade em si. Então, eu quero convidar vocês, né? É um tempo de refletir mesmo. O que eu estou jogando fora? O que o Senhor fez em minha vida, por mim, que eu estou olhando para isso e vendo como sem valor? Ah, beleza, Pompei, esse ano não foi muito da hora não. Olha para trás. Não precisa ser no ano de 2025 não. Tenho certeza que em 2025 Deus fez coisas incríveis, eu não tenho dúvida disso. Mas se não teve nada, olha para o ano passado, olha para outro ano, olha para a sua história e identifica tudo aquilo que Deus fez em sua vida. Tudo aquilo que você consegue entender que foi a mão do Senhor sobre a sua vida, que proporcionou experiências para você, Senhor, você viver sonhos. E eu queria perguntar para vocês, né? Fecha os olhos, vamos fechar os nossos olhos. E agora é cada um por si, né? Identifica aí aquilo que está no seu coração. Ou se não tem nada, como eu disse, o ano ainda não acabou. Jesus, eu quero viver algo que para mim faça sentido em eu te agradecer, como aquele samaritano agradeceu em voz alta. Ele glorificava ao Senhor. Ele gritava um obrigado com toda a força que ele tinha. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem sido em sua vida. Ah, mas eu ainda nem conheço ao Senhor. Já agradece de forma antecipada. Porque com certeza o Senhor está falando com você. Com certeza Jesus está acrescentando alguma coisa no seu coração no dia de hoje que antes não tinha acrescentado. Amém? Fechar os olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por este momento. Te agradeço pela sua palavra, Pai, que é tão clara, Deus. A sua palavra é viva, ela é profunda, ela alcança, Deus, o mais profundo do nosso coração. E Deus, como conversamos aqui, Jesus, nós não queremos abrir mão daquilo que temos de valor, que é a Tua presença em nossas vidas, Deus. Guarda as nossas vidas nesse restante de ano, que durante nosso tempo de férias, de descanso, o Senhor possa nos deixar sempre alertas, Deus. Que nós possamos cuidar de quem nós somos para agradar ao Senhor, Deus. Que o Senhor livre as nossas vidas de esfriar espiritualmente, Deus, de experimentar coisas que nos afastarão da Tua presença, Deus. No nome de Jesus, cuida de cada um aqui, de cada jovem, de cada adolescente, de cada família, Deus. Eu oro para que o Senhor acampe os Teus anjos sobre cada um aqui, sobre cada família representada, Deus. No nome de Jesus, que cada pessoa possa ter o desejo de buscar o Senhor. No nome de Jesus, eu oro para que a fome e a sede de cada jovem e adolescente que está aqui seja gigantesca em buscar a Tua palavra, em buscar a Tua presença,
em ter tempos de experiências com o Senhor, Deus. Eu declaro, Deus, que cada um aqui experimentará coisas que eles não conseguiram experimentar durante todo o ano. Como nós conversamos aqui, às vezes é muito corrido, às vezes é muito atarefado, mas eu oro para que o Senhor revele a tua face a cada um que está aqui, Deus. E mais ainda, Deus, nós possamos aprender a ser gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu cuidado neste ano. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor acrescentou em nosso coração, em nossa mente. Obrigado por ter compartilhado do teu Espírito conosco, Deus. Obrigado porque o Senhor gerou reconciliação de tantas pessoas aqui com o Senhor, Deus. Obrigado porque muitos daqui não te conheciam, mas passaram a te conhecer. Obrigado porque o Senhor reacendeu a chama que talvez vinha se apagando no coração de muitos, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós só temos a te agradecer, Deus, não somente com palavras, mas com o coração entusiasmado, Deus, de alegria no Senhor, Deus. Somos gratos a ti, Deus. Nós te louvamos, Deus, te adoramos e que isso seja contínuo em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.